série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, fazendo a correção do dever de casa e em seguida nós vamos avançar nos conteúdos e estudar hoje os processos de formação de palavras, tá bem? Bem, eu deixei como dever de casa, a seguinte tarefa para vocês. Eu pedi que vocês fizessem, que vocês identificassem, o radical da palavra amor. Não foi isso? Bem, para identificar o radical das palavras, você precisa reconhecer qual é o morfema, qual é a parte daquela palavra, que carrega o seu significado, e que vai aparecer, por ser o radical, por ser a parte da palavra que carrega, que contém o seu significado, vai aparecer em várias outras formas, Então, por exemplo, em amor, qual é o radical? Que é o A e o M, tá? Como é que a gente fica sabendo disso? Vamos pensar em outras palavras que tenham o mesmo radical? Amor, amei, amado, que mais? Amava. Então, se a gente pensar em várias outras palavras, que tenham esse mesmo radical, a gente vai perceber que o que se repete é o A e o M, é o an, Por exemplo, em amei, você tem o an, em amado, você tem o an. Em amor, você tem o an, Isso se repete, Esse an se repete em todas essas formas, tá? Por isso é que ele é o radical, tá bom? Bem, dito isso, a gente vai continuar aqui na página 33 com os processos de formação de palavras. Então, nós já vimos as estruturas das palavras, vimos que as palavras são formadas por radicais, desinências, prefixos, sufixos, E hoje nós vamos estudar os processos de formação de palavras. Para começar, o primeiro processo que a gente vai ver aqui na página 33 é o processo de derivação. O processo de derivação, ele consiste na criação de novas palavras a partir de uma palavra primitiva, E essa derivação pode ser prefixal, quando a gente insere um prefixo, ou seja, um morfema na frente da palavra primitiva, ou pode ser sufixal, que é quando a gente insere um sufixo, ou seja, um morfema ao final da palavra, tá? Aqui a gente pega, por exemplo, feliz, que é a palavra primitiva que dá origem a várias outras palavras, como infeliz, felizmente, infelizmente, infelicidade, felicidade, Então, feliz é a palavra primitiva que dá base para a formação de todas essas palavras. Quando a gente pega feliz e transforma em infeliz, a gente chama isso de derivação prefixal. Por quê? Porque a gente inseriu um prefixo que indica negação. Quem é infeliz é aquele que não tem felicidade, aquele que não é feliz, certo? Então, infeliz é o contrário de feliz, tá? Então, pegou aqui a palavra primitiva feliz e inseriu um prefixo in, você vai formar uma nova palavra, infeliz. Essa nova palavra a gente diz que foi formada por um processo de prefixação, derivação por prefixação ou derivação prefixal, tá? Agora a gente pode fazer o contrário. A gente pode pegar feliz e colocar o sufixo mente. E aí a gente vai transformar feliz em felizmente, certo? Nesse caso a gente diz que a palavra felizmente foi formada por um processo de derivação sufixal, porque foi colocado um sufixo, um morfema depois do radical, ok? A gente pode ter também aquilo que é chamado de derivação prefixal e sufixal, que é quando a formação de uma palavra, na formação de uma palavra, ocorre simultaneamente, a inserção de um prefixo e de um sufixo. É o caso de infelizmente, Para a gente formar infelizmente a partir de feliz, a gente precisa colocar ao mesmo tempo o prefixo in e o sufixo mente, tá? Para formar infelizmente a partir de feliz. Essa é a derivação prefixal e sufixal. E a derivação parasintética, gente? A derivação parasintética, ela ocorre também quando a gente coloca simultaneamente um prefixo e um sufixo numa palavra primitiva. A diferença, da derivação prefixal e sufixal para a derivação parasintética é que a derivação parasintética, na derivação parasintética, a gente não pode nem retirar o prefixo e nem retirar o sufixo, Porque aí, quando a gente retira ou o prefixo ou o sufixo, isso gera uma palavra que não é existente na língua. Vamos ver aqui o exemplo, entristecer. Olha só, a gente tem
a palavra primitiva triste, e aí a ela, né, a gente anexa, né, tanto o prefixo em, né, como o sufixo ecer, né, e aí a gente forma entristecer. Se a gente tira o sufixo, fica entriste. Entriste é uma palavra que existe na língua? Não. Se a gente tirar o prefixo, fica tristecer. Tristecer é uma palavra que existe na língua? Não. Então a gente percebe que aqui houve uma derivação parasintética, né? De fato, o prefixo e o sufixo foram colocados simultaneamente na formação de uma nova palavra. Isso não ocorre em infelizmente. Infelizmente não é formado por parassíntese, mas sim por derivação prefixal e sufixal. Por quê, gente? Porque se eu tirar o prefixo, eu fico com a palavra felizmente, uma palavra que existe na língua. Se eu tirar o sufixo mente, eu fico com a palavra infeliz, que é uma palavra que existe também na língua, tá? Então aqui a gente tem uma derivação prefixal e sufixal, e não parasintética, tá? Bem, e a derivação imprópria, gente? A derivação imprópria ocorre quando a gente altera, né, a classe gramatical de uma palavra. Então a gente emprega uma palavra que é originalmente de uma classe gramatical em outra. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a classe gramatical de barato, né, vocês vão me dizer adjetivo, né? Mas aqui, ó, o barato é louco. Barato aqui foi usado como substantivo, ó. Tanto é que na frente de barato tem um artigo e a gente só usa artigo na frente de substantivos, tá? Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a classe gramatical de gostar, vocês vão dizer que gostar é um verbo, né? Mas se eu disser assim, o gostar da Maria é muito esquisito, né? Ou o amar da Maria é muito esquisito, ela ama de um jeito sufocante, né? Eu pego amar, que é um verbo, e transformo em substantivo, né? O amar, né? O amar aqui significa o quê? O ato de amar, o modo como ela ama, tá? Eu coloquei um artigo na frente desse verbo e transformei esse verbo num substantivo. Então é um processo que a gente chama de derivação imprópria. E a gente tem um processo também de derivação regressiva, que é quando a gente reduz a palavra primitiva. Aí a gente tem um exemplo aqui muito interessante de debater, né? Debater, debate, né? Então cai essa desinência de infinitivo, esse R aqui, de debater, e vira debate, né? Gritar, de gritar a gente forma grito, né? Então perceberam que é uma redução sonora dessa palavra, né? Gritar tem mais fonemas que grito, né? Então a gente está reduzindo essa palavra primitiva na formação de uma nova palavra. Então, além desses processos de derivação, a gente tem um processo de composição, que ocorre quando dois radicais se unem. Por exemplo, a gente tem o radical couve e o radical flor. Quando a gente une, formando couve e flor, a gente está formando uma nova palavra por meio de uma composição. Então, couve e flor, né? Que mais? Planalto, que é formado a partir de plano mais alto, né? Passatempo, que é formado a partir da palavra passa, mais tempo. Então a gente tem um processo aqui de composição, né? O hibridismo, gente, é quando uma palavra se forma a partir de radicais de línguas diferentes. Então você tem aqui como exemplo, né, burocracia, que é formada a partir de buro, que vem do francês, e cracia, que vem do grego, né? E aí a gente tem a formação, né, híbrida, né, de radicais que vêm de línguas diferentes. Bem, já a onomatopeia é um processo de criação de palavras que ocorre quando a gente deseja representar na escrita um som, né? Então, por exemplo, como é que o cachorro faz? Au, au. Au, au é uma onomatopeia para o latido do cachorro. Na verdade, não é au, au que o cachorro faz, né? Mas aí é uma tentativa da gente representar esse som que nós, como seres humanos, não conseguimos reproduzir, né? Piu-piu, né? Então, por exemplo, tibum, que é o barulho, né, quando alguém está caindo no mar ou numa piscina. Trim-trim é o barulho que é do telefone. São onomatopeias. Então, são tentativas de representação desses sons que a gente consegue ouvir, mas que a gente não consegue transformar em fonemas, tá? Aqui na página 33, vocês vão ver também a redução ou abreviação, né, que é autoexplicativo, né? Por exemplo, a redução ou abreviação tem por objetivo o quê? Economizar tempo, espaço na comunicação. Então, a gente pode tanto abreviar palavras, então, por exemplo, quilograma, a gente diz quilo, fotografia, a gente diz foto, né? Motocicleta, a gente chama de moto, né? Ou então a gente pode fazer esse processo de redução, de abreviação por meio das siglas, né? A gente tem CEP para Código de Endereçamento Postal, a gente tem
O FRRJ, né, para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente tem o ERJ para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E por aí vai, né? Então a gente tem várias siglas, CPF, né, para cadastro de pessoa física, né? São siglas que a gente usa para abreviar essa comunicação, né? Além das abreviações normais que a gente faz aí no dia a dia, né? Tipo AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, SEC, né, para século, AV para avenida e por aí vai. E para concluir, já aqui na página 34, nós temos o empréstimo, né, que são palavras vindas de outros idiomas, né, o que tem cada vez mais enriquecido a nossa língua, até porque hoje em dia, no mundo globalizado, né, com acesso à internet, a gente tem muito acesso a outras culturas. E com isso a gente vai importando palavras dessas culturas, né? Então a gente tem aqui muitas palavras já importadas do inglês, né, como shopping, office boy, e por aí vai. E as gírias, né? As gírias, elas ocorrem o quê? Na linguagem popular, elas nascem em certos grupos sociais, profissionais, né? Então, as gírias também acabam sendo consideradas aí processos de formação de palavras, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui para essa videoaula não ficar muito longa. Ao final aqui do vídeo haverá a descrição da atividade devolutiva da semana e também do dever de casa, tá bom? Vou pedir que vocês leiam atentamente esse conteúdo da apostila. É bem tranquilo, tá? Tenho certeza de que vocês vão arrasar. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!